sendo feita essa escolha das pessoas do Big Brother, né? Porque não vê que tem um problema mental, não vê se tem alguma passagem pela polícia. Como que tá sendo essa seleção? O meu mesmo, eu não vi se fizeram ou não isso. Eu acredito que não. Você não fez nenhum Eu não sei teste? como é que tá sendo essa seleção psicológica da galera, porque Mas, não pera, é possível não um fazem, cara né? com esse tipo de atitude Olha, ter gente. sido escolhido pra entrar no Big Brother. Olha, eu não seria aprovado. Eu sei disso. Esse negócio de teste psicotécnico, psicológico, eu não sou muito bom nisso, não. E ó, foi a Não segunda sei vez que como o Pedro Detran se me inscreveu. aprovou. Diego, você fez? Diego não precisa fazer, É né? isso, a gente passou com a psicóloga antes, teve todo o cuidado. Mas A produção teve um cuidado bem grande com a gente antes de entrar. Eu vi que esse Big Brother, ele tá desde a primeira semana, né, acontecendo tantas coisas absurdas, né? Tá dando o que falar, mas pro entretenimento, porque a gente quer ver, eu tô adorando, gente. eu também. Não essa questão do Pedro, que eu acho que isso Claro do que não. Pedro é uma questão muito grave, algo de polícia e psicológica, como a gente está falando aqui. Eu não sei a fundo o que aconteceu, mas a gente vê que ele fez coisas lá na tele, sendo filmado o tempo todo, sem ter nenhuma segurança, sem se preocupar nem um pouco. Então tem que realmente averiguar. Vocês falaram que ele vai agora para uma clínica psiquiátrica, né? Mas na minha edição, com certeza a gente fez todos os testes antes. Mas deixa eu explicar uma coisa, eu acho que antes de eu falar com a doutora Bruna Kuzumoto, é que o Big Brother da Emily Era outras épocas. foi mais problemático do ponto de vista da questão da mulher, né? Mas eram outros tempos, né? Não, além de ser outros tempos... Léo, Fala. pra mim é delicado tocar nesse assunto e a gente tinha marcado essa entrevista antes mesmo de saber o que aconteceria, o que aconteceu ontem. Sim. Então, pra mim tá aqui com vocês. Eu vi o que aconteceu ontem, eu revivi tudo que aconteceu comigo. É um assunto muito delicado, é uma ferida aberta. E eu sinto muito pela Jordana, por ela ter que estar passando por isso, ainda mais nos tempos... Sim, são tempos diferentes. O que aconteceu comigo, o que aconteceu com ela ontem, aconteceu comigo durante muito tempo na casa. Não foi só um episódio, não foi só 2, não foi só 3. Foram vários episódios como esse comigo na casa, até chegar ao ponto dele bater com a minha cabeça no chão e aí ter que intervir de alguma forma. Mas eu sinto muito por ela, pelo que aconteceu com ela e por ela ter que dividir a história dela do Big Brother com isso. Porque, por exemplo, nem sempre se fala da minha vitória, mas sempre se fala da agressão que eu sofri, de tudo que eu sofri com essa questão da agressão psicológica, física, contra as mulheres, né, que ela tá passando agora. Mas eu não tive apoio, eu não tive nenhuma proteção de nenhum lado, nem da produção e nem do público. Eu fui julgada por ter sido agredida, colocaram a culpa em mim. E graças a Deus que hoje a galera abriu os olhos e consegue enxergar a vítima como vítima. E não tentar culpar a vítima de algo que nunca vai ser culpa da vítima. Mas eu me coloco à disposição da Jordana, espero que ela fique até a final. Mas se ela sair em algum momento, ela quiser conversar sobre isso, eu tô totalmente disponível para ajudar ela, coisa que eu não tive... Eu tive pouquíssima ajuda, quase nenhuma, quando eu saí do meu Big Brother. Mas... Só um minutinho, Adriel. Dos termos legais... Eu já te chamo Adriel, só um segundinho. Dos termos legais, existe um Big Brother antes e um Big Brother depois do da Emily, né? Doutora Bruna, eu tô errado? Não, nem um pouco. Mudou muito e fora que hoje a atuação e o combate à violência, o abuso, a importunação sexual é algo que é mais falado, né, constantemente falado na mídia. Agora, posso fazer uma pergunta? Só um minutinho. Eu queria só dar o espaço pro Adriel, só uma perguntinha antes. Sobre o Pedro. Sobre o fato dele estar em... Qual é o termo que ele está? Abstinência? Não é abstinência. Ele está em transe, em alucinação. Alucinação.
Ele não Delírio. sabe. Delírio, perdão. Delírio. Doutora, vamos falar o português claro. Entre nós, um advogado indicaria isso para dizer que ele está em delírio? É claro que sim, ótima tese de defesa. É normal. Você alega impunidade, você fala que é incapaz, que você não sabia o que você estava fazendo, você não teve dolo, você não teve a intenção, você descaracteriza o crime ou você muda a pena. Então é uma ótima forma de você sair do crime, né? Da incidência desse crime. A gente não está dizendo que é isso. Sim. Exatamente. A gente está dizendo que costumam fazer isso. Em caso. Tese de defesa. Pra justificar defesa. o injustificável, Exatamente. né? Adriel, sua pergunta. Minha pergunta, na verdade, tem até a ver com o que a Emily acabou de falar sobre o apoio dos dois lados. Eu já tinha preparado essa pergunta porque alguns anos atrás, um vídeo voltou a viralizar nas redes sociais dela recebendo o atendimento no confessionário. E a gente viu ali parte desse atendimento. Como é que foi isso, Emily? Eles te ofereceram o apoio psicológico, a questão da polícia, para você abrir um boletim? Como é que isso aconteceu? Adriel, eu fiz terapia, eu faço ainda, né? Mas eu fiz voltada para isso por muito tempo. Para essas memórias não ficarem tão vivas na minha cabeça. Então eu vou te falar mais ou menos o que eu lembro, tá? Quando isso aconteceu, e isso tá lá filmado, eu lembro eu não queria acusar ele. Eu falei, não, eu não fui agredida. Não, parem com isso. Aí entrou gente lá pra fazer exame em mim. Entrou delegada pra eu dar meu depoimento, essas coisas. E eu falando, não, o que vocês estão fazendo? Claro que não. Eu tô bem, não aconteceu nada comigo, sabe? E aí foi depois que eu saí do Big Brother, que eu comecei a ter acompanhamento psicológico, que a terapeuta falou pra mim que a primeira atitude da vítima é defender o agressor. Geralmente, principalmente quando tem um relacionamento, a primeira atitude é defender o agressor e negar. E às vezes a gente até se culpa, a gente mesmo, não precisa as pessoas me culparem. A gente mesmo se culpa, fala, não, ele explodiu comigo porque eu retruquei ele. Não, porque ele só chegou nesse ponto porque ele estava estressado. Ele só chegou nesse ponto porque ele bebeu, sabe? A gente nunca põe ele como o real culpado da história, principalmente quando tem um sentimento pela pessoa. Eu fui entendendo isso aos poucos, mas eu tinha 20 anos. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, eu já estava psicologicamente acabada. Isso só foi destruindo mais ainda a minha cabeça. Cadu, quer fazer uma pergunta para alguém, pro Diego ou para a doutora Bruna? Eu gostaria só de atualizar algumas informações sobre o Pedro. Para quem não conseguiu acompanhar o Melhor da Tarde na Band, o Pedro ele foi para Curitiba, chegou na madrugada de hoje, né? Acompanhado por um produtor da Globo e por um segurança também. Foi recebido pelos familiares dele, com demonstrando algumas alucinações. Ele não reconheceu que estava dentro de um reality, não lembrou do Tadeu Schmidt, do apresentador. E é isso, né? Agora vamos aguardar aí se até quarta-feira ele estará internado ou não. Cadu, isso segundo os familiares. Uma familiar do Pedro. Então, assim, doutora Bruna, a gente precisa esclarecer que é isso segundo a família. Não dá pra dizer que é segundo o médico. Exatamente. Tá? Que é bem diferente. Que foi uma orientação médica. Vai ter que ter um laudozinho, né? Vai ter que ter um laudo. Um laudozinho de alguém realmente isento, né? Mas hoje em dia a gente sabe que, enfim, é isso. A gente não pode julgar que é ou não é, mas conseguir laudo não é a coisa mais difícil do mundo. Fala. Eu acho que o espaço que é dado para os agressores e para os assediadores, para os homens que têm esse tipo de atitude, é completamente descabível, porque a pessoa que fez comigo, no meu, por exemplo, entrou em outro reality logo depois e ficou até a final. E agora esse menino, a família tá alegando que ele tem problemas mentais e aí vai se excluir a questão do que ele fez com a Jordana? Como assim? Eu acho que nesse momento, ao invés de estar dando tanta ênfase pro que tá acontecendo com ele, tem que olhar pra ela, como ela tá, e agora? Como que vai ser a história dela no Big Brother a partir de agora? Não, e outra coisa, vamos ser sinceros, se fosse uma mulher agressora,
Meu amor, Era ela outra seria, história, né? ela seria Opa. execrada em praça pública. Opa. Massacrada, ela não teria nem o local pra falar, nem pra se defender. E um outro ponto, consciência pra apertar o botão pra deixar o programa depois da merda, ele teve, né? Pois é, sabendo que o Calo ia apertar, né? Diego, fale! O que você tá achando disso tudo? Não, então, na realidade, porque eu vejo assim, a gente viu que foi a família que falou, né? Mas tem que ter um laudo. E quando entra no programa hoje em dia, a produção vê as pessoas, a gente faz, a gente tem as conversas com a psicóloga. Eu não sei, isso é uma situação muito grave que não pode ser levada com normalidade, né? Assédio, abuso em rede nacional ou em qualquer situação com uma mulher dentro de uma casa, ela tem que ser protegida e você imagina que ela mesma vai se marcar pensando, ela sempre vai lembrar disso num programa que ela sonhou a vida inteira dela de estar, que ela sonhou em estar com uma questão de mudança de vida, num programa que está sendo muito, muito, muito visto. Eu acho que não pode ter normalidade para isso. Eu acho que tem que ser colocado tudo com muita seriedade, né? Eu fico muito preocupado. O programa a gente está vendo que ele tem pessoas muito distintas, mas essa situação aconteceu ontem e é uma coisa muito clara. Ele teve o assédio e em seguida ele apertou o botão. Então, como é que ele não tinha consciência sobre o que ele estava fazendo, se ele depois apertou o botão? Então, tem que realmente averiguar, a polícia tem que entrar em cenário de uma maneira efetiva e decente para que essas atitudes de abuso, elas não sejam propagadas, né? A gente tem que, esses programas que eles são tão vistos como o Big Brother, que é o programa que é mais assistido, né, de reality show, ele é um exemplo para o que muitas vezes é feito, as pessoas mostram o seu caráter ou não mostram que não tem caráter. Eu costumo falar que o Big Brother, ele desmascara qualquer pessoa. Ele é 100% aquilo que ela é, não consegue manter um personagem. Então, ele já tinha tido, toda hora falava que já tinha traído a esposa. Eu tenho acompanhado o máximo possível, eu sei que eu estou aqui em cartaz, em Goiânia, no circo, mas tudo que eu vejo, a gente vê na internet, a gente tem acesso a tudo, a gente está aqui na internet tendo acesso, então tomara que tenha dado maior nível de seriedade a isso, esse caso que aconteceu ontem, e a gente fica aqui nas informações, querendo saber cada vez mais. E aí, gostou desse corte? Então, inscreva-se no canal Léo Dias TV, ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos.